Preciosas do Grego, volume 1, livro Verão, estudos devocionais de palavras gregas para enriquecer seu entendimento da palavra de Deus. Autor Rick Renner. 15 de fevereiro. Seja um terror santo para o reino das trevas, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Você foi liberto do poder de Satanás através da obra vitoriosa e redentora de Jesus Cristo. Certifique-se de manter essa verdade maravilhosa em mente da próxima vez que tiver de lidar com um ataque do diabo sobre sua vida. E não tente derrotar um inimigo espiritual com armas e técnicas carnais, porque as armas carnais são para combater os adversários carnais. Elas não foram designadas para derrotar um inimigo espiritual. Os adversários espirituais devem ser combatidos com armas espirituais. Paulo defende essa ideia em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, quando diz: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A palavra andando, nesse versículo, foi extraída da palavra grega peripateu. Ela é composta pela palavra peri, que significa ao redor de, e pateu, que significa andar. Quando essas duas palavras são unidas, a nova palavra significa andar ao redor, ou viver e seguir em frente habitualmente em um território qualquer. Essa é a imagem de uma pessoa que andou por certo caminho tanto tempo que agora quase pode percorrê-lo com os olhos vendados. Ela conhece bem aquela área porque tem vivido e atuado ali habitualmente. Ao usar a palavra peripateu, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, Paulo está fazendo uma afirmação muito forte sobre sua humanidade. Ele está dizendo: quase tudo que faço, faço na carne. Posso comer na carne, durmo na carne, penso na carne, estudo na carne. Minha vida é vivida principalmente nesta dimensão terrena. Embora fosse um homem espiritual, ele ainda vivia em um corpo feito de carne. Paulo sabia que estava trancafiado no seu corpo carnal e não podia sair dele, nem podia trocá-lo por outro. Estou certo de que ele teria feito essa opção se ela estivesse disponível, porque ele havia sido brutalmente espancado e terrivelmente abusado durante o curso de seu ministério. Seu corpo físico levava permanentemente as cicatrizes, as marcas, as feridas e a desfiguração desses espancamentos. Ver 2 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 25 e Gálatas capítulo 6, versículo 17. Ter um corpo livre de cicatrizes e de feridas que o desfiguravam parecia uma possibilidade incrível para Paulo. Além dos espancamentos que havia sofrido, Paulo era naturalmente um homem de baixa estatura. Na verdade, o nome Paulo significa pequenino. Embora ele fosse um gigante intelectual altamente instruído, culto e até habilidoso na área política antes de vir a Cristo, ele não possuía uma aparência física imponente. Até os historiadores relatam que ele era um homem pequeno que não impressionava muito. Parece que a aparência do corpo de Paulo era um problema até mesmo na igreja de Corinto. Aqueles que eram contra seu ministério queriam eliminá-lo e usavam sua aparência física como uma razão para desacreditá-lo. Em resposta a isso, Paulo escreveu: na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Pelo fato de seus adversários estarem no julgando segundo a carne, ele perguntou-lhes: olhais para as coisas segundo a aparência? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 7. Finalmente, Paulo realmente citou o que eles estavam dizendo a seu respeito. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10.
Observe que Paulo nunca discute com eles sobre a condição do seu corpo. Na verdade, parece que ele concorda com eles até afirmando: entre vós sou humilde. Mas embora alguns possam tê-lo julgado segundo a carne, a confiança de Paulo não estava na carne, mas no Espírito. Foi por isso que ele disse a eles: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Creio que essa mensagem é importante porque vivemos em um tempo em que as pessoas tendem a julgar a si mesmas pela aparência dos seus corpos. Se elas são magras, elas se sentem bem consigo mesmas. Mas se elas ganham apenas um pouco de peso, sentem-se tentadas a pensar que são feias e repulsivas. Por causa do apelo da mídia moderna, as pessoas são continuamente inundadas com milhares de mensagens subliminares que dizem resumidamente: se você não é magro e não tem uma aparência jovem, não terá sucesso. É impressionante que até os cristãos se deixam levar por isso e acabam julgando a si mesmos pela sua aparência exterior. Embora seja verdade que devemos fazer o que for possível para podermos permanecer em boa forma física, existem milhões de pessoas que estão em ótima forma física, mas não conseguiriam vencer uma batalha espiritual se suas vidas dependessem disso. Como você pode ver, os músculos físicos fazem você ter ótima aparência na dimensão natural, mas a carne e o sangue simplesmente não têm efeito sobre o diabo ou sobre a dimensão espiritual. As batalhas espirituais não devem ser combatidas ou vencidas com a carne, porque a carne não é páreo para os inimigos espirituais. Essa desvantagem da carne é a razão pela qual Deus forneceu armas espirituais para o cristão. Paulo estava ciente da fraqueza e da futilidade da sua carne. Ele sabia que no que se referia a lidar com o diabo, ele tinha de voltar sua atenção para a dimensão do espírito, onde havia assistência espiritual disponível e as armas espirituais existiam para serem usadas contra o diabo. Ele sabia que suas maiores armas não estavam na sua mente, nos seus talentos ou na sua carne, mas nas armas espirituais que existem na dimensão do Espírito de Deus. Em Atos 19, um grupo de exorcistas que a Bíblia identifica como os 7 filhos de um homem chamado Seva, tentou expulsar um espírito maligno de um homem possuído por demônios. Mas quando eles ordenaram que o espírito maligno saísse daquele homem, o espírito lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Atos capítulo 19, versículo 14 ao 15. Pense nisso. Aquele espírito maligno sabia quem eram Jesus e Paulo. Embora Paulo vivesse em um corpo pequeno que havia sido espancado e abusado sem misericórdia, ele era tão poderoso na dimensão espiritual que o inferno conhecia seu nome. Talvez as limitações da carne de Paulo acabaram sendo vantajosas para ele. Por não poder contar com sua carne, ele teve de aprender a operar na dimensão do espírito. E essa é a razão pela qual os espíritos malignos sabiam quem ele era. É exatamente isso que você precisa fazer também. Sim, você pode viver em um corpo carnal que possui todo tipo de limitações, mas você pode seguir em frente com armas espirituais para guerrear no espírito. Independentemente da sua aparência na dimensão natural, você pode ser um terror santo para o diabo na dimensão espiritual. Portanto, estenda a mão e pegue o cinturão da verdade, os sapatos da paz, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando estiver revestido de toda a armadura de Deus, você poderá ter vitória sobre o reino das trevas sempre. Faça essa oração comigo. Senhor, ajuda-me a lembrar que as batalhas espirituais são combatidas e vencidas no Espírito.
Muitas vezes sou tentado a focar na minha aparência física e no estado do meu corpo, até me julgo frequentemente com base na minha forma física. Mas minha vitória não será alcançada pela minha aparência física. Sim, quero estar em boa forma física e te peço que me ajudes a alcançar esse objetivo. Mas, por favor, impede-me de ficar distraído com os aspectos menos agradáveis do meu corpo físico. Ajuda-me a focar na dimensão espiritual na qual a verdadeira batalha está sendo travada. Assim eu oro em nome de Jesus. Faça essa confissão de fé comigo. Proclamo que, independentemente da minha aparência na dimensão natural, sou uma ameaça para o diabo na dimensão espiritual. Nessa esfera, sou ungido e poderoso, com a capacidade de destruir fortalezas na vida e na mente das pessoas. Sou tão poderoso no espírito que o diabo e suas forças fogem quando resisto a elas. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nestas 3 perguntas. Primeira pergunta: você tende a aceitar ou a rejeitar a si mesmo com base em quanto pesa ou na sua aparência física? Seja sincero. Segunda pergunta: você gasta tanto tempo focado no seu desenvolvimento espiritual quanto se afligindo e reclamando da sua aparência física? Terceira pergunta: quanto você acha que poderia crescer espiritualmente este ano se investisse a mesma quantidade de tempo que gasta agora se preocupando com o corpo no seu desenvolvimento espiritual? Como você pode ver, os músculos físicos fazem você ter ótima aparência na dimensão natural, mas a carne e o sangue simplesmente não têm efeito sobre o diabo ou sobre a dimensão espiritual. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.